Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de Quântica. Essa vai ser a última aula do capítulo 5, o último tema. Nós estamos tratando teoria de perturbação dependendo do tempo e nós vamos fazer a aplicação mais importante que eu acho, né, depois de todo esse desenvolvimento do capítulo, que é um início da descrição da interação da radiação com átomos, né? O que pode depois ser usado e auxiliar muito estudos da espectroscopia. Então, quem for para essa área é bastante importante. E aí eu aconselho a uma lida bem detalhada nessa parte do capítulo, porque tem informações que, inclusive, a gente não vai conseguir abordar nesse curso por uma questão de tempo, né? Porque senão teria muito mais aulas e aí a gente não conseguiria terminar. E a gente tem outros assuntos importantes da ementa do curso para tratar, mas para quem vai trabalhar com a parte de espectroscopia é muito importante o estudo, então, desse capítulo. Mas vamos lá. Então, aqui a nossa ideia é a gente fazer uma passada rápida, então, vendo os principais aspectos. Tá? Muito bem. Então, vamos começar descrevendo a hamiltoniana de um elétron que agora, além de estar preso pelo potencial do núcleo, ele está submetido a um campo de radiação que a gente vai fazer uma descrição clássica. Né? Então, que em primeira aproximação a gente já viu essa equação, a gente pode escrever dessa forma, né, uma carga elétrica na presença de um campo de radiação clássico. E aqui nós usamos como é que chama isso? Esqueci agora o nome. O calibre em que o gradiente de A é zero e a gente desconsiderou o termo que apareceria aqui, que envolveria o potencial vetor ao quadrado. Né? Bom, o caso mais simples do campo de radiação é o da onda plana. Se propagando numa determinada direção n no espaço, esse versor n indica a direção de propagação, e como é um campo de radiação clássico, a polarização vamos considerar uma polarização linear, e essa direção de polarização é perpendicular, então, à direção de propagação. Né? Para esse caso, se a gente vai lá no eletromagnetismo clássico que a gente estudou lá na graduação, a gente pode escrever o potencial vetor desta forma, tá? Onde ômega é a frequência então do campo externo, e como é em função de cosseno, a gente pode transformar isso em soma de exponenciais do tipo e elevado a i, e elevado a menos i, e está aqui já feito. Qual é a vantagem de escrever isso? É que agora a gente pode identificar, então, quem é o nosso potencial, o nosso termo perturbativo dependente do tempo, e ele fica, então, com esse formato. Né? E agora aqui, a importância da gente ter estudado, ter analisado primeiro uma perturbação harmônica genérica. Se a gente compara com o exemplo anterior, imediatamente a gente consegue identificar quem é quem aqui, né? O primeiro termo, então, se eu volto lá na aproximação harmônica, o primeiro termo, que corresponde à emissão de radiação, vai estar associado com este termo da interação com a radiação, então, do elétron interagindo com a radiação, e o segundo termo, que está relacionado com a absorção, então, é representado, claro, a gente tem que incluir essas constantes também, né? Mas eu teria o V e o VH, né? Mas lembrando que aqui são observáveis, né? Polarização e o momento linear, o que significa que o adaga, né? O operador adaga, quem seria o operador adaga aqui? Desses dois seriam os mesmos. A única coisa que eu preciso tomar cuidado é que tem uma parte aqui que vai compor o V, e aí eu preciso ver como é que é o autoadjunto dele. Nesse capítulo nós vamos tratar somente a absorção. Aí lembra, o que a gente discutiu na aula passada é que ou um ou o outro
são importantes, não tem como os dois serem importantes ao mesmo tempo para um dado par de níveis de energia, né? Então, se o estado inicial ele tem energia menor do que o estado final, o que eu tenho é absorção. Se for o contrário, o que eu tenho é emissão. Então, para um determinado par de quem é o estado inicial e de quem é o estado final, ou eu estou no caso de absorção, ou eu estou no caso da emissão, e nós vamos considerar, nesse caso, então, a absorção do sistema. Então, nós vamos supor que nós temos um átomo do tipo hidrogenoide, né, para ser simples, e ele está no estado fundamental, então no de menor energia, seria, digamos, esse seria o quadro, né? E eu jogo uma onda plana eletromagnética sobre ele. Então, o que deve acontecer, todos os outros estados de energia têm valores maiores, né? Então, eu vou ter o caso da absorção, então, que a gente vai, então, considerar somente esse termo de cá. E a gente viu também nos capítulos anteriores que para a gente calcular a correção em primeira ordem no CNs de T, o que eu preciso é ter o elemento de matriz de quem seria o meu VH, né? Então vamos olhar aqui, quem é o meu VH? O meu VH é essas constantes todas aqui, né? Menos E, A0, que é a intensidade do potencial vetor, massa do elétron, a velocidade da luz, a polarização, o momento, então P igual a PH. Agora eu tenho um E elevado a menos I ômega C N escalar X. Então, quem é o autoadjunto dele é só trocar o sinal, né? Então é por isso que o elemento de matriz que a gente precisa considerar é esse que está aqui embaixo, e aqui a gente colocou já para fora do elemento de matriz as coisas que são constantes. Então, para eu estudar o efeito da absorção da radiação por esse átomo, né, por esse modelozinho simples, eu tenho que calcular quem são os elementos de matriz que envolvem, então, este operador. Beleza? Joia. Bom, então, supondo que a gente sabe calcular, o resto agora a gente já sabe, né? Pegando do exemplo anterior, fica fácil, porque agora, qual é a taxa de absorção da radiação se eu ligo e deixo a perturbação ligada por um tempo infinito? Aí lembra, isso aqui colapsa para uma função delta, né? Tá certo? Toda a densidade de probabilidade, a probabilidade, aliás, né? De forma que a probabilidade de transição, então, vai ser dada por essa expressão aqui. Aqui a gente simplesmente pegou do capítulo anterior, então a gente substitui quem é que vai ser, do capítulo anterior não, desculpa, da aula anterior, né? Quem é que vai ser o valor médio aqui? No valor médio aqui entra todas as constantes, né? Valor médio de A0 quadrado, E sobre MSC, e o valor médio, então, do VH que eu preciso calcular, e aqui a densidade de estados. Muito bem. Um outro parâmetro importante em espectroscopia é o que a gente chama seção de choque de absorção. O que é a seção de choque de absorção? Como é que ela é definida? Ela é definida como sendo a energia absorvida da radiação por unidade de tempo, então uma taxa de absorção de radiação, dividido pelo fluxo de energia do campo de radiação. Então ele mede mais ou menos o seguinte, quanto de energia eu estou colocando e quanto está sendo absorvido. Então uma razão entre o quanto está chegando e quanto está absorvendo o material, ou o átomo está absorvendo, né? Então vamos lá, a energia absorvida da radiação por unidade de tempo. Isso aqui seria a energia do fóton incidente vezes a taxa de absorção, certo? Então se eu sei a energia do fóton incidente vezes a taxa de absorção, eu tenho a energia absorvida da radiação por unidade de tempo. E se eu divido isso por fluxo de energia do campo de radiação, então eu tenho o que a gente chama de seção de choque de absorção. A vantagem aqui, porque a seção de choque de absorção é uma coisa que está ligada diretamente com uma medida experimental, que é o coeficiente de absorção, né? Muito bem. Então, vamos lá, pegar do eletromagnetismo clássico, o fluxo de radiação pode ser dado por essa expressão, então aqui nem vou me preocupar em deduzir, só pegar o resultado lá do eletromagnetismo clássico, nem teremos tempo. E se a gente substitui, então, quem é que vai ser a seção de choque de absorção? É a energia do fóton incidente, que é H cortado ômega, né? É
como é que chama? Uma onda plana de frequência ômega, o quanto de radiação é H cortado ômega, vezes a seção de choque de absorção, dividido pelo fluxo clássico de radiação. Está aqui, se a gente substitui tudo, né, o H cortado ômega aqui, isso aqui tudo é a probabilidade de transição, e aqui o fluxo, então, de radiação. Acertando as constantes todas aí, né? Então, o módulo de A0 ao quadrado some, aí arrumando todas as constantes, a gente chega, então, que a seção de choque de absorção é dada por essa expressão. Né? Muito bem. Para o caso da gente ter um único estado com energia EN que satisfaz a condição de conservação de energia, então a gente está querendo dizer o seguinte, na densidade de estados aqui, eu não tenho vários estados, eu tenho um só. Aí a gente sabe, próximo, a gente sabe que a densidade de estados, então, vira simplesmente a função delta, né? Ou seja, qual é o estado que tem energia igual, qual é o estado final, que tem energia igual à energia inicial mais o quantum de radiação sendo absorvido. Tá? Então, isso aqui indica, então, que eu só tenho a absorção, né? E aí isso a gente lembra um pouquinho o modelo do efeito fotoelétrico do Einstein, né? Quer dizer, eu só tenho absorção de radiação se o fóton que chega corresponde à diferença dos níveis de energia envolvido, o estado fundamental e o estado excitado. E um dos possíveis estados excitados. Né? Então, isso explica, por exemplo, isso aqui é o que está no pano de fundo, então agora, né, em mais detalhes, com o desenvolvimento da mecânica quântica, a gente explica em mais detalhes, então, a hipótese inicial de Einstein. Beleza, gente. O problema nosso aqui é calcular, então, esse termo. Né? Como é que fica isso aqui? Porque isso aqui é que vai dizer para a gente quanto é que vai ser a seção de choque de absorção, o resto aqui são constantes, né? E aqui a condição de ressonância, então, sim, então, lembrando que o que a gente fez aqui, como eu tenho um estado único, eu não preciso mais considerar o valor médio, então isso aqui virou não é o módulo ao quadrado, a média do módulo ao quadrado do elemento de matriz, mas é simplesmente o módulo ao quadrado do elemento de matriz, envolvendo o estado inicial e o estado final, e a gente está supondo o único. Né? Mas se não for, eu tenho que calcular, na verdade, essa média. O que não invalida a discussão que a gente vai fazer, que é como exatamente, que vem agora, uma discussão importante, que é como calcular, então, esses termos que definiriam a seção de choque de absorção. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer olhando que aqui a gente tem uma exponencial, né? Então, sei lá, o momento a gente conseguiria lidar muito bem. O maior problema da gente aqui é analisar o que acontece com essa exponencial. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? É a exponencial de um operador, fazer o que a gente está acostumado a fazer desde o primeiro capítulo, que é expandir isso aqui numa série infinita. Né? Então, aqui o termo e elevado a zero, aqui o termo linear, aí teria o termo quadrático e assim por diante. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, analisar a importância de cada um dos termos nessa expansão. Né? Então, vamos estimar a ordem de grandeza do segundo termo da expansão. Então, qual é a ordem de grandeza deste termo aqui? Para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Né? Para fazer isso, nós vamos lembrar que as frequências que interessam, ou seja, os ômegas envolvidos, são aquelas nos quais o quantum de radiação é da ordem da diferença entre os níveis de energia do átomo. A gente acabou de ver que se eu tiver uma frequência muito longe da diferença do nível de energia, o coeficiente de absorção é simplesmente zero, e isso está garantido lá pela função delta ou pela densidade de estados, que eu só tenho densidade de estados próximo da condição de ressonância. Né? Então, o que interessa para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza desses termos são os ômegas que têm a mesma ordem de grandeza das diferenças de energias típicas no átomo. Então, tomando como primeira aproximação os níveis de energia do átomo de hidrogênio, qual seria a diferença de energia típica? Então, calculando, por exemplo, do estado fundamental para o primeiro estado excitado. Isso aqui dá desta ordem de grandeza, onde o A0 aqui é o raio de Bohr, o Z é o número atômico,
Então, isso aqui A0 dividido por Z é da ordem do raio do átomo. Então, isso aqui seria 3/4 de ZE ao quadrado dividido pelo raio do átomo. Então, esse aqui é um quantum típico, é o tamanho típico do quantum de radiação, que realmente é importante para os fenômenos de absorção. Bom, qual é o comprimento de onda típico associado a esse ômega? Se eu divido por C, isso dá uma ideia de 1 sobre lambda cortada, ou seja, com exceção de 2π, né? Lambda cortada é lambda sobre 2π. Então, se eu divido isso aqui tudo por C, isso aqui dá 3/4 de H cortado C, né? E aqui já usando o fato de que lambda cortado é lambda sobre H cortado, né? 3/4 de Z quadrado sobre H cortado C, raio do átomo. Então, esse primeiro termo que aparece aqui, ó, ômega sobre C, é desta ordem de grandeza, de 3/4 de Z quadrado, ZE quadrado, H cortado C, vezes o raio do átomo. Bom, além disso, eu tenho N escalar X. Bom, N é uma direção no espaço de módulo unitário. Né? Então, a única coisa que ele vai dizer aqui é quais são as componentes, né, do vetor posição que vão entrar nessa história. Né? Vamos calcular, por exemplo, o elemento de matriz do operador X, que deve ser da ordem de grandeza do raio do átomo. Eu estou falando da posição do elétron, então, tipicamente o elétron está dentro do átomo, né? Na transição. Eu ainda não estou arrancando o átomo, não estou considerando o caso em que eu tenho radiação incidente, em que remove o elétron do átomo. Então, são transições internas que a gente chama, né? São transições que envolvem os níveis de energia ainda com o elétron preso no átomo. Então, a gente imagina que um valor típico, um valor médio típico para X, para o operador posição, deve ser da ordem de grandeza do raio do átomo. O que significa que o produto ômega C vezes um elemento de matriz de X deve ser o ômega C daqui vezes o raio do átomo. Ou seja, esse termo aqui, o produto ômega C, elemento de matriz do X, que é o que vai acabar entrando aqui se eu multiplico pelo N, aqui está ao contrário, né? Mas tanto faz, né? Se eu multiplico pelo N, pelo BRAN, pelo CAT, e esses seriam os elementos de matriz típicos que entrariam, isso aqui daria 3/4 de E2 sobre HC, isso aqui dá da ordem de Z sobre 137, 1 sobre 137 é o que a gente chama constante de estrutura fina, que a gente já discutiu, inclusive, nos exemplos anteriores lá da estrutura fina dos átomos hidrogenoides, né? Então, o que significa que esse termo aqui todo é da ordem de Z sobre 137. Então, para átomos em que o Z é pequeno, o número atômico é baixo, sei lá, se eu tiver 1 átomo de hidrogênio, isso aqui é 1 sobre 137. Se eu tiver Z igual a 13, isso aqui é da ordem de 1/10. Mas veja que se eu comparo com o primeiro termo, que é 1, esse termo aqui já é muito menor, ou já é bem menor do que o termo principal que está aqui. Né? Se a gente lembrar que os próximos termos vão aparecer isso aqui ao quadrado, então a gente pode ver, olha, que eu vou precisar considerar para átomos leves somente o primeiro termo da expansão já é suficiente, e se o Z vai crescendo um pouquinho, talvez eu precise incluir esse próximo termo, e só para átomos muito pesados mesmo, né? Então só quando o Z passa lá de 100 é que esse termo, é que o produto ômega C, elemento de matriz do vetor posição, passa a ser da ordem do primeiro termo, e só para esses átomos muito pesados é que eu preciso considerar outras correções aqui. Então, para grande parte dos átomos da tabela periódica, o primeiro termo, ou seja, 1, aproximar isso aqui para 1, ou para 1 mais esse primeiro termo, é o suficiente. Tá? Para a gente ter uma ideia. Tá? Então, é isso que está aqui, né? Como os demais termos são da ordem de Rn atomomo, não, né? Tem que corrigir isso aqui, né? O raio do átomo elevado a N, né? Então, vão ser termos ao quadrado, a gente só precisa
considerar o primeiro termo na expansão para átomos leves. Então, veja que simplifica muito a nossa vida. Isso aqui vai ser aproximado para 1, né? Essa exponencial. E essa aproximação é chamada aproximação de dipolo elétrico. Por que ela é chamada de dipolo elétrico? A gente vê já já. O elemento de matriz, então, que eu vou precisar calcular, ao invés de ser a polarização escalar P, exponencial de I, isso aqui é simplesmente o elemento a polarização vezes o elemento de matriz da transição, envolvendo estado inicial e final, do operador P. Tá? Então, simplifica bastante os cálculos. Mesmo quando entra o próximo termo, isso aqui vai ficar bastante simples, né? Então, eu teria só que somar mais um termo aqui, que envolveria o P escalar X, né? O P escalar X. Bom, enfim. Mas vamos fazer como o livro está, que ele faz usando até o primeiro termo. Nos textos de espectroscopia, tipicamente, os livros consideram, inclusive, a contribuição desse termo aqui para fazer toda uma análise e tudo mais. Bom, agora, vamos fazer uma escolha ao invés de eu ter uma direção de propagação qualquer, vamos dizer que a direção de propagação da onda incidente, da onda plana incidente, é ao longo do eixo X. Desculpa, ao longo do eixo Z. Então, a direção de propagação é ao longo do eixo Z e que a polarização, então a gente tem um feixe polarizado na direção do eixo X. Né? Então, aqui está o eixo Z e aqui seria o eixo X e para cá o eixo Y. Né? Aliás, para lá o eixo Y. Então, eu teria propagação no eixo Z, polarização no eixo X. Significa que a polarização aqui só tem componente na direção X, então esse produto escalar aqui vira o elemento de matriz do PX. Então, mais simples ainda. O que mudaria se eu escolhesse o Y? Aqui ia aparecer o PY. E se a direção de propagação fosse X? Aqui ia aparecer, por exemplo, o PZ ou o PY. Então, é mais ou menos essa a ideia. Para calcular, então, volta fio, isso. Para calcular esse elemento de matriz do PX, nós vamos usar uma propriedade interessante, que é o seguinte. Nós vamos lembrar que lá do capítulo 2, que a gente falou sobre a representação de Heisenberg, a gente obteve essa relação de comutação, né? Que o IHPX, o comutador de X com H0, é IHPX sobre a massa, nesse caso a massa do elétron. Né? Então, isso significa que o elemento de matriz do PX pode ser substituído, passando as constantes para lá, né? Por ME sobre IH cortado, elemento de matriz do comutador de X com H0. Tá? Então, eu vou abrir o comutador de X com H0. Então, o comutador de X com H0 é XH0 menos H0X. Agora, eu vou usar o fato de que o estado I ou N são autovetores do H0 com energia EI e EN. Então, nesse primeiro caso vai aparecer EI e nesse segundo caso vai aparecer EN e fica o elemento de matriz do operador X. Então, o que significa... Bom, aí se eu arrumo as constantes aqui, né? Então, ME, passo o I para cima, isso aqui fica EI menos EN, quando eu passo o I para cima, inverte, EN menos EI, então, dividido por H cortado é o ômega NI, né? A frequência do quantum de energia, do quantum, né, associado à diferença de energia entre o estado inicial e o estado final, e o elemento de matriz, então, de Px pode ser calculado com base no elemento de matriz da coordenada x do vetor posição. Né? E aí é que vem o nome. Por que isso aqui chama aproximação de dipolo elétrico? Se a gente voltar lá no efeito Stark, o elemento de matriz que a gente precisava calcular era alguma coisa desse tipo, era o vetor posição, né? Naquele caso, a gente escolheu o campo elétrico na direção Z, então aparecia o elemento de matriz da coordenada Z. Mas componentes do vetor posição, e a gente viu que o efeito era produzir um dipolo elétrico, induzir um dipolo elétrico no átomo, né? Então, por isso que a gente chama isso o operador de dipolo elétrico ou a aproximação de dipolo elétrico, exatamente porque nessa aproximação, e vem da onde, gente?
E aí é que é importante lembrar, para quem vai trabalhar com espectroscopia, isso é fundamental. Isso aqui só vale porque é a primeira aproximação, tá certo? O que significa que a gente está fazendo somente a parte mais importante, né? Então, essa parte mais importante, que é exponencial de I ômega C n escalar x pode ser aproximado para 1, a gente cai no caso em que o elemento de matriz importante é o elemento de matriz de uma das coordenadas do vetor posição e que essa aproximação é chamada então de dipolo elétrico. Aí se a gente lembrar de novo do que a gente fez em efeito Stark, o operador posição, ou as componentes do operador posição, ele tem propriedades de simetria importantes, né? Lembra, lá a gente era o vetor posição, era a componente Z do vetor posição, e a gente substituiu o V por o Z, desculpa, por R cosseno de θ, converteu isso nos harmônicos esféricos, e a gente descobriu que esses elementos de matriz aqui tinham propriedades importantíssimas. Não era qualquer estado que aparecia no Bra e no Ket que iriam produzir elementos de matriz diferente de zero. Muitos deles produzem elementos de matriz igual a zero. Agora, se a gente lembrar que esse elemento de matriz aqui é que vai definir a probabilidade ou a seção de choque de absorção, isso significa que a gente está determinando a primeira regra, né, de transição espectroscópica, dizendo quem são os estados possíveis. Então, não é qualquer estado final. Então, não basta a diferença de energia coincidir com o quantum de radiação. Além disso, porque lembra, na seção de choque de absorção, eu tenho umas constantes, eu tenho o delta, ou a densidade de estados, que tem energia parecido com a diferença entre a energia inicial e o quantum de radiação, mas eu tenho um elemento de matriz. Esse elemento de matriz vai entrar ali. Se esse elemento de matriz for zero, eu posso ter todo o resto satisfeito, que a transição vai ser zero. Então, ele é super importante no que a gente chama as regras de transição, né? E ele vem, na verdade, não são regras, porque a gente deduz completamente, não são regras que vêm ao acaso, elas vêm por conta das propriedades de simetria deste elemento de matriz. Aí vocês podem perguntar, mas e se eu incluísse o próximo termo? Aí iriam ter outras regras de simetria que, com o mais importante é esse aqui, quando esse elemento de matriz for zero, entra os próximos. Só que lá o elemento de matriz vai ser menor, o que significa que a seção de choque de absorção, quando eu preciso usar o termo o termo associado, por exemplo, a ômega sobre C, né, em primeira ordem, né? Vamos voltar lá, estou falando aqui, mas a gente está com a expressão aqui, para que ficar inventando, né? Então, quando eu tiver que esse termo é dominante, então se esse for diferente de zero, para a maior parte dos átomos, ele é que vai determinar como que é a absorção, porque, lembra, o módulo ao quadrado desse elemento de matriz entra na definição da seção de choque de absorção. Mas e se o elemento de matriz de X, né, que nesse caso, que é associado com esse primeiro termo for zero? Bom, aí a gente analisa esse aqui. Mas como esse aqui para o átomo de hidrogênio, menos do que 1% desse, e para átomos, sei lá, um átomo que tem um número atômico de 30, ele é 1 sobre 40, é isso? Porque é 30 sobre 137, né? Desculpa, é 1/4, né? Então ele seria bem menos intenso, então da ordem de 1/4. Então veja que só por isso a gente vê, então tudo bem, eu devo ter uma probabilidade de absorção, mas ela vai ser menor, né? Bom, isso aqui é uma discussão geral só para quem depois vai trabalhar com espectroscopia, que isso aqui é um aspecto muito importante e às vezes a gente esquece de onde vem, né? A gente tá lá, faz o curso de quântica, depois vai estudar espectroscopia e esquece que essas regrinhas de transição, elas têm uma explicação muito bem feita, e esse capítulo do Sakurai é muito legal para isso, que a gente pode entender na base do fenômeno, né?
Mas vamos lá. Então, quais são as propriedades de simetria desses elementos de matriz associados ao operador X? Ele só é diferente. Como é que a gente obtém essas propriedades de simetria? Nós não vamos fazer aqui, mas não é muito difícil. É só escrever X em termos das coordenadas esféricas e identificar a parte angular com os diferentes harmônicos esféricos. Se a gente fizer isso, imediatamente a gente descobre que ele só vai ser diferente de zero para os casos em que o Mn menos o Mi, ou seja, a componente Z do momento angular orbital, for mais ou menos 1, e mais o J, a diferença do J tem que ser 0 ou 1. E não tem transição envolvendo 0, 0, né, que a gente chama, não tem de L0 para L0. Então, o L tem que ser diferente. Esse mesmo conjunto de propriedades de simetria, eu escrevi regras porque aparecem na espectroscopia como se fossem as regras de transição, mas esse mesmo conjunto de propriedades de simetria também vale se eu tivesse escolhido a direção de polarização, por exemplo, propagação no eixo Z e a direção de polarização no eixo Y, né? Também daria a mesma coisa. Se eu escolher a direção de polarização no eixo Z, ou seja, a direção de propagação é X ou Y e a polarização no eixo Z, essas regrinhas ou essas propriedades de simetria mudam um pouquinho e eu tenho M' e M tem que ser igual a M, ou seja, o estado inicial e final, aliás, desculpa, aqui é o J, né? É o JZ, né? O associado a JZ. Aqui eu falei errado também, viu, gente? Aqui é o JZ. Aqui a componente Z do momento angular total tem que ser mais ou menos 1. E aqui a componente Z dos dois estados tem que ser o mesmo e a diferença de J tem que ser 0 ou 1. Então, eu só vou ter estados que eu não vou ter transição, por exemplo, com estado que tem J, a diferença de J igual a 2. Então, isso limita quais são os possíveis estados que eu tenho a absorção de radiação, né? Então, nessa aproximação, a seção de choque de absorção passa a ter uma forma simples, dado em termos do elemento de matriz de X. E agora a gente vai deixar genérico, porque vai depender de quem são os dois estados envolvidos, só lembrando que os que vão ser diferentes de zero são os que seguem esse conjunto de propriedades de simetria para esse elemento de matriz. Então, a seção de choque de absorção substituindo, se eu tenho somente um estado inicial e um estado final, né, eu posso escrever isso em função da diferença de ômega, é dado por essa expressão, onde aqui a gente já substituiu o E2 sobre HC pela constante de estrutura fina 1 sobre 137. Então, se o estado inicial for o estado fundamental, a diferença de energia, ômega NI, vai ser sempre positiva, né? Então, ômega NI é sempre um número positivo, o que significa, então, que eu sempre vou ter absorção, então, isso aqui é a questão importante, né? Então, a gente pode agora, conhecendo a seção de choque de absorção, a gente pode calcular quanto de energia, digamos assim, da radiação é absorvido da fonte se eu integro, né, a seção de choque em todos os ômegas possíveis, né? Então, imagina que eu tenho uma fonte que tem diferentes comprimentos de onda, ou tem diferentes, então, ômegas, né? Quanto vai ser absorvido? Cada vez que um ômega coincidir com ômega NI, eu devo ter absorção se os estados iniciais e finais satisfizerem as regras de simetria desse operador de polo elétrico, né? Então, se eu integro sobre todos os possíveis ômega, isso aqui vai ser uma somatória, então, desses diferentes estados envolvidos, né, iniciais e finais. A gente pode escrever dessa forma, e aqui a gente já está considerando que isso aqui não é uma função contínua, mas só aqueles em que coincide a diferença de energia, né? A energia da fonte coincide com a diferença do estado fundamental para um dos estados excitados que satisfazem as condições
de simetria. Né? Essa expressão é importante, aqui, porque isso aqui está me dizendo que para cada frequência que eu tenho absorção, então cada vez que a frequência coincide, então, com a diferença do estado inicial e final, vai ser absorvido essa quantidade aqui, né? 4π alfa ao quadrado vezes o módulo ao quadrado do elemento de matriz de x. Então, esse número é definido na espectroscopia, tem um parâmetro importante que é o que a gente chama força do oscilador e que vai estar associado com a intensidade da absorção, com o tamanho de quanto é absorvido em cada uma das condições de ressonância. E se a gente usar uma propriedade importante, se a gente calcular o comutador de x com o comutador de x e H0, a gente pode mostrar que a soma de todos esses FNIs, ou seja, se eu pego todos os comprimentos de onda ou todas as frequências da radiação que eu tenho absorção, então todos os estados iniciais e finais que estão na condição de ressonância, né? Ou seja, coincide com a frequência da força externa e o elemento de matriz é diferente de zero. Se eu somar isso tudo, isso aí dá 1. Né? E é uma regra, né, a gente podia dizer, uma regrinha, que se chama regrinha da soma de Thomas Reich-Kuhn, e que é bastante importante na espectroscopia, porque significa que a gente não precisa determinar a absorção de todos os estados, mas se eu conheço todos menos um, eu já consigo calcular quanto é que tem que ser a intensidade de todos eles. Então, se a gente combina essas três expressões, né, que a força do oscilador é dada por essa expressão, que a soma da força do oscilador para todos os estados finais que eu tenho absorção é 1, e que a intensidade total de absorção, ou seja, a integral na seção de choque, né, para todos os ômegas que satisfazem a condição de ressonância, se eu combino isso tudo, a gente pode mostrar que a integração em termos da seção de choque, substituindo as coisas do lado de cá, vai ficar uma soma em FNI, né, acertando as constantes, e isso aí é 1, então isso aqui dá um número interessante, e esse resultado aqui, 2π ao quadrado c sobre a ao quadrado ms quadrado, né, eu deixei exatamente da forma como o Sakurai colocou, e eu copiei aqui o texto, porque ele disse que isso aqui é uma coisa interessante. Primeiro que não existe uma dependência em H cortado no que seria a intensidade total de radiação absorvida. E ele diz mais ainda que isso aqui é exatamente a soma, a regra da soma de quantos de oscilação que a gente determina lá da eletrodinâmica clássica. Então ele até cita, né, por exemplo, no livro do Jackson tem isso aí calculado. E ele diz, isso aqui historicamente foi importante porque foi um dos primeiros exemplos que mostram como a mecânica quântica, né, a nova mecânica quântica, conduz a resultados clássicos corretos. Né? Então, que muitas das coisas o que a gente chama o limite quântico, né, ele conduz a resultados clássicos que são medidos experimentalmente e que, portanto, não poderiam ser verdadeiros. A teoria que previsse que seria diferente teria um problema, né? Tá certo? E essa regra da soma, né? Ele ainda diz, essa regra da soma é muito interessante porque em nenhum momento a gente precisou dizer qual era o hamiltoniano, né? Exatamente o hamiltoniano. Então a gente considerou o hamiltoniano absolutamente genérico, né, para o átomo, né? E desde que a gente saiba quais são os estados de energia, ou seja, para qualquer hamiltoniano que defina os estados de energia eletrônicos, isso aqui vai continuar válido. Né? Então, é um resultado muito importante e que a gente usa também muito, quem trabalha com espectroscopia usa bastante. Né? Bom, gente, esse capítulo tem outras coisas interessantes. Para quem vai trabalhar com espectroscopia em particular, eu aconselho a estudar o próximo capítulo, que é uma descrição interessante do efeito fotoelétrico.
o próximo item e o item seguinte, que ele fala sobre largura de linha. Aqui, infelizmente, a gente já extrapolou um pouquinho o limite do que está lá na nossa ementa, mas são aspectos importantes que a gente não poderia deixar de falar. Então, encerramos aqui o nosso capítulo 5 e a próxima aula já entramos nos últimos temas do nosso curso, e é um tema bem interessante, a introdução à mecânica quântica, ou à teoria quântica relativística. Valeu então, obrigado e até a próxima.